começando o nosso Diálogo Empreendedor. Nosso programa de hoje é um programa especial. Hoje é o segundo capítulo da entrevista com o advogado de Direito Internacional, Dr. Daniel Toledo, que está direto do Texas conversando conosco sobre ideias, sobre negócios, sobre oportunidades de investimento, de trabalho nos Estados Unidos, em que no programa anterior nós conversamos sobre vários itens, sobre as oportunidades de negócio, sobre a economia americana, e aqui vamos continuar, em que eu já quero iniciar com uma pergunta bastante importante, mas gostaria de dizer que o Diálogo Empreendedor tem o apoio do sistema FIEC, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, do sistema Fé Comércio Ceará, do CREA Ceará e da Rede Participar Brasil de Tecnologia, Soluções em Softwares de Relacionamento. Doutor Daniel, eu gostaria de... Primeira pergunta. Sabemos que é um assunto sério, esse assunto de vistos, de permanência, de oportunidade de negócio, e que isso não é uma coisa fácil, e principalmente para quem está indo para uma carreira de negócios, fazer um investimento pessoal, financeiro. Quais são os cuidados que se devem ter na hora de buscar um profissional para legalizar o seu negócio nos Estados Unidos? Jackson, obrigado de novo pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos responder isso. Está faltando aqui, deixa eu até fazer um apelo aqui, está faltando o apoio da OAB Ceará também aí, o pessoal da OAB, vamos também apoiar o programa, com certeza absoluta. É um canal com grande credibilidade que vai trazer muito conteúdo para as pessoas. Eu acho que é muito importante a OAB também estar nesta. Vamos lá, vamos responder aqui para vocês. Tem uma diferença muito grande entre um advogado, um escritório de advocacia fiscalizado pela ordem e uma empresa de assessoria. Algumas empresas de assessoria até acabam contratando advogados, o que é irregular. OAB Ceará, vem confirmar aqui, comenta aqui nesse vídeo aqui o que vocês acham disso, tá? Porque é uma irregularidade isso. Inclusive, existem diversos pareceres do Tribunal de Ética da Ordem Nacional falando nesse sentido. O advogado não pode trabalhar para empresa comercial para prestação de serviço a terceiros. Então, essas empresas de assessoria são, na verdade, fraudes, né? Porque elas não podem fazer aquele tipo de serviço, estão cometendo uma irregularidade, um crime, e, obviamente, elas não deveriam estar fazendo isso. Então, converse com um advogado licenciado, com um escritório de advocacia devidamente registrado e fiscalizado pela ordem do estado onde ele tem a base dele, certo? Então, isso é um ponto principal e mais importante para a pessoa que pensa em fazer imigração. Segundo ponto, olha a experiência daquele advogado. Eu tive um caso, uns 6 meses atrás, onde a pessoa veio dizer para mim que ela tinha contratado um escritório, ela estava tendo problema e que ela estava decepcionada porque ela viu no LinkedIn daquele advogado americano, que tinha 3 anos de experiência. Poxa, 3 anos, com 3 anos eu não sabia 1/100º do que eu sei hoje. 3 anos é muito pouco, nós temos 20 anos de experiência. Um dos meus sócios tem 35 anos de experiência. Então, quer dizer, é muita bagagem que você tem para poder resolver problema. E a grande diferença, ququando a gente fala em experiência, não é só de conhecer o assunto ou conhecer a lei. Conhecer a lei, conhecer a INA, a Immigration and Nationality Act, é você ler um livrão desse tamanho. Ali você tem o conhecimento. Mas a solução de problemas, e os problemas acontecem todos os dias, só um advogado experiente vai poder resolver isso para você. Então, a primeira coisa, olhe quem é o advogado, quem é o profissional, quem está te representando. Depois, olhe se ele tem realmente um background, se ele tem experiência para resolver os problemas que podem acontecer. Porque muita gente vem de sonho, né? Facilidade. Muito. Eu costumo dizer isso, meus sócios até não gostam da minha forma de falar, porque eu costumo dizer, né? As pessoas que querem imigrar para um lugar, elas têm alguns sentimentos dentro dela. Primeiro é o sonho, o segundo é a ansiedade, o terceiro é o desejo de sair, e a quarta coisa que ela tem é um dinheirinho que ela economizou que ela quer sair. Então, todo mundo sabe que quem quer imigrar tem um dinheirinho salvo. Alguns olham só para o dinheirinho. Né? Então, esse é o grande problema de quando você pensa em imigração. E a gente vê pessoas sendo enganadas estando no seu país, né? Às vezes, quem dirá, com tanta distância, né?
No se enganar à distância, né? Exato. Exato. Isso é muito importante. Continuando aí na questão do cenário da política norte-americana. Nós tivemos discutido no Brasil, recentemente, bem discutido, a taxação das grandes fortunas. Como é que isso hoje é tratado nos Estados Unidos? Isso é visto com bons olhos? Isso é normal? Aqui foi muita discussão. Como é que é aí? Se um grande empresário quer levar os seus recursos para aí, quer transferir a sua fortuna do Brasil para os Estados Unidos, o senhor aconselha? É bom ou não é? Como é isso aí? Vamos lá. Aí seria também Aí nós precisaríamos de mais uns 5 vídeos para explicar como é que funciona toda essa questão de blindagem patrimonial, proteção patrimonial, legalmente, tá? Da forma legal de se fazer. Hoje, no Brasil, nós temos escritórios de advocacia especializados nessa área do direito empresarial, que eles têm a missão de blindar os negócios, as holdings, né? Isso aí acontece da mesma forma? Acontece, nós fazemos isso há 18 anos já. Mas lembrem que tudo isso é feito de uma forma legal. Não é simplesmente, eu vou abrir uma offshore e vou fazer uma... Não é assim que funciona. Tudo precisa ser declarado nos 2 países, precisa ser legalmente descrito que está ali. Existem formas de investimentos, fundos de previdência, planejamento tributário, tudo feito dentro de um globo que você precisa olhar cada uma das vertentes, tá? Então, vamos falar de uma forma muito simples. Com relação à taxação de grandes fortunas, existe esse debate, sim. O presidente Biden quer fazer isso. Eu acho que se ele aprovar isso, ele não vai ser reeleito. Na verdade, eu acho que ele não vai ser reeleito, porque ele não vai ser candidato. Ele já vem demonstrando sinais de cansaço há bastante tempo. Eu acho que a chance dele apresentar a Kamala Harris como candidata para os Estados Unidos na próxima eleição é muito grande, tá? A gente já vê sinais disso também, porque a Kamala, ela já sumiu. Você vê que ela está muito de bastidores. Ela aparece na mídia uma vez a cada 3 meses, fala alguma coisa boa e some de novo. Então, ela está cuidando dessa imagem e a gente vê que a tendência é que isso aconteça. Não acho que ele vá conseguir aprovar isso no Congresso, porque a gente precisa lembrar que é diferente Estados Unidos de Brasil. Brasil é proibido o lobby. Nos Estados Unidos é legalizado o lobby, né? Então, no Brasil já era para ter sido legalizado. Já era, mas não foi, né? Porque se você legaliza o lobby, você acaba com a corrupção. Então, então não é interessante, né? É melhor você chamar de corrupção ao invés de lobby, porque o dinheiro é não declarado. Se você transformar em lobby, você transforma numa profissão, esse dinheiro vai pagar imposto, não é interessante. Deixa do jeito que está. Então, nos Estados Unidos, você tem muito lobby feito em cima dos grandes bilionários que obviamente, custeiam, financiam e suportam os senadores e os deputados. Então, eu duvido que essa legislação vai passar. Eu duvido que da forma com que ela está prevista, eu duvido que ela vai passar. Deve vir alguma coisa de mudança tributária? Sim, mas eu duvido que vai passar da forma que está acontecendo. Mas nós falamos, só falei de reforma tributária, nós falamos de reforma tributária no Brasil, que, aliás, essa pauta, inclusive, é constante, nunca acontece, não vai para frente, e quando mexe alguma besteirinha, não resolve nada e diz que fez. O americano precisa de reforma tributária? Precisa. Mas qual que é a diferença? Vou chegar lá para vocês. Qual que é a diferença da reforma tributária brasileira para a reforma tributária americana? No Brasil, a gente sabe quanto a gente paga de taxa? Você sabe quanto você paga de imposto? Real? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E é conveniente que continue assim. E de uma coisa eu sei, quem paga mais imposto é quem tem a menor renda. E às vezes e não sabe. Proporcionalmente é mesmo. É mesmo. E ele não sabe, né? Porque o imposto vamos imaginar, um bilionário, ele vai comprar um pacote de arroz no mercado, tá? O imposto que ele pagou naquele pacote de arroz é o mesmo que o pobrezinho que ganha um salário pagou. Quando ele abastece o carro, quando ele compra o sabão, quando ele compra o álcool para desinfetar a casa, quando ele paga o pedágio, é igual, né? Então, assim, a gente vê que é conveniente para a máquina pública continuar
gerando aquilo que ela precisa para que se mantenha aí tantos ministros, tantos ministérios, tanto 500 e tantos deputados. É importante que a máquina pública fique do jeito que está, porque se houver uma reforma tributária que impacte muito, vai ter que cortar. E na hora que tem que cortar, perde apoio político. Perdeu apoio político, acabou. Ninguém assume poder no Brasil. Então, no Brasil, eu acho muito difícil ter a reforma tributária necessária para o país. Acho muito difícil, por questões culturais políticas, não por questão de interesses do povo. O povo precisa disso. Nos Estados Unidos, é o contrário. Porque, como eu disse, existe muito lobby dentro, regular, legal, dentro do poder político. E se vocês olharem, o número de deputados e o número de senadores, ele é pequeno, comparado com o número de estados, comparado com o Brasil. Né? Ele é pequeno. Então, a máquina ela funciona enxuta. E aí existe todo aquele lobby político interno de cada um dos pontos, a representação de cada um dos pontos, dizendo o que cada um dos pontos precisa. Então, se falta em algum lugar, eles apertam ali. Se sobra em algum lugar, eles apertam ali também. Então, eu acredito muito mais numa reforma tributária americana do que numa reforma tributária brasileira. Quem precisa mais da reforma tributária? Os Estados Unidos. Porque a dívida americana, pública, interna, americana, é insana. Então, se não houver um aumento de captação, vai ser muito difícil equilibrar as contas nos próximos 5 anos. Explique para o nosso telespectador que foi observado o que se aconteceu aí no passado recente, essa questão de injeção de capital na economia. Né? Como é que funcionou isso daí nos Estados Unidos? Quais foram as consequências? Foram positivas? Vamos lá. Excelente pergunta essa. Isso atrapalhou a empregabilidade da turma? Atrapalhou. Mas eu acho que é uma coisa bacana a gente trazer aqui a realidade disso. Né? Vamos fazer um paralelo Brasil e Estados Unidos, porque as pessoas adoram isso. O Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, né? Ou auxílio emergencial. Você recebeu? Não. Pois é, eu recebi o estímulo cheque. 4. Aí você fala, Daniel, mas você pediu? Não, não pedi. E não depositei. Estão todos dentro do meu cofre. Eu não depositei. Tá? Por quê? Porque eu não acho que seja justo com o país. Precisava do dinheiro? Não, ia gastar um jantar, alguma coisa assim. Mas aquilo ali era um dinheiro público que foi dado a todos, independentemente da renda. Se você tem um CPF, um social, você fez declaração de imposto de renda, nos últimos 3 anos, você recebeu na sua casa, sem pedir. Não precisava preencher formulário nenhum, não precisava fazer nada. Não fizeram distinção de renda? Não fizeram distinção de renda, não fizeram distinção de classe social, não fizeram distinção de empregados ou desempregados. Mandaram os cheques para todos. Tá? Então, eu acho isso muito mais justo na condição social do que aconteceu no Brasil. Porque se você for perguntar, poxa, Daniel, mas o pobrezinho, proporcionalmente, ele paga mais imposto. Paga. Mas você também paga imposto, não paga? Então, foi o seu imposto, o meu imposto, que ajudou no estímulo cheque, esqueci lá o nome, no Auxílio Brasil, lá sei lá o nome que deram aí. Foi o seu imposto. Então, nada mais justo do que você também receber uma parte daquilo que você mesmo pagou. Né? Então, essa foi a consciência do americano. Vamos ajudar? Vamos ajudar todos. Igualdade. Vamos cortar na carne? Vamos cortar na carne de todos. Igualdade. Né? Então, isso eu acho que foi uma coisa muito legal. Fez bem para a economia? Com certeza. Fez muito bem para a economia. Tão bem para a economia que gerou inflação, porque fez as pessoas movimentarem. Então, o que acontecia? Eles estavam dando 1.200, primeiro $1.000, depois foi para 1.200, foi para 1.400, depois voltou para 1.200. Por adulto, mais 1.000 por criança. Então, vamos imaginar, uma família com 4 pessoas, ela recebia
1.400 vezes 2, 2.800, mais 1.000 por criança, 4.800, cada 3 meses. Mas ele recebia $4.800. Você fala, pô, mas eu tenho um dinheiro aqui, eu estou vivendo bem, eu continuo trabalhando, graças a Deus está tudo ótimo. Mas eu recebi $4.500 a mais, $4.800 a mais. O que eu vou fazer? Vou trocar de carro. Vou fazer uma viagem. Vou dar de entrada em alguma coisa. E a gente começou a ver um consumismo muito grande. A gente via muitos carros na rua com placa temporária. Quer dizer, ele acabou de comprar aquele carro, está esperando chegar a placa dele. Muitos carros com placa temporária na rua. Muitos, muitos. Ou seja, a gente viu o consumismo acontecer. E não era do coitadinho, era de quem estava recebendo e não precisava. Né? Então, acabou estimulando a economia. Estimulou tanto que gerou emprego, déficit de emprego e inflação. Tá? Então, foi positivo nesse sentido. No Brasil, a gente não viu isso. Pelo contrário. Por quê? Porque a gente viu no Brasil só o coitadinho recebendo. Então, quer dizer, ele recebeu um dinheiro que simplesmente ajudou a manter aquela vida dele. Mandou ele não passar fome, que foi ótimo, tinha que fazer mesmo, precisava fazer. Muita gente estava passando fome. Mas o outro, não houve o consumismo, mas houve a inflação, por outras razões. A tendência da inflação aí, qual é a sua observação? Você acha que isso... Eu acho que a inflação deve... o Fed está subindo agora a taxa de juros, né? Historicamente, isso é péssimo para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, o americano não está acostumado com juros altos. Ele não está... Vamos dizer para o telespectador que o juro alto para o americano é diferente do juro alto no Brasil, né? Sim, não, eu fiz aqui em 2018, eu abri nosso escritório de Portugal, eu fiz um empréstimo aqui de $500 mil e paguei 1,99 ao ano de juros. Tá? Paguei em 6 meses, mas o contrato era de 1,99% ao ano de juros. Então, comparado com o brasileiro, não existe isso. Né? É outro número, outra realidade. Mas eu acredito que o Fed vai subir agora, deve subir a taxa de juros base aqui dos Estados Unidos. A gente deve ter aí uma redução nessa inflação, mas a redução na inflação nos Estados Unidos, lembra lá de 2008, ela é seguida de uma retração no mercado, ou seja, é a preocupação que as pessoas estão tendo com essa questão das vagas do emprego. Retração no mercado vai ser retração, demissão. Nós estamos com um nível negativo de contratação, ou seja, estamos precisando, na hora que há uma retração, não vai precisar mais. O que vai acontecer com essas pessoas que estão entrando aí com pedido de visto? Vão ser demitidas? Não serão, não pode ser. Então, eles estão com receio de liberar e, na hora que aumentar a taxa de juros aí, que houver a retração, ter aí umas surpresas. Por isso que eles estão segurando um pouquinho. Tratando-se do mercado imobiliário americano para o brasileiro, nos últimos anos, tem sido um grande investimento, né? Muitas pessoas brasileiras comprando casas na Flórida, deixando para alugar e tal. Isso continua, ainda é um bom negócio. Teve muita gente comprando e se arrependendo. É fácil comprar, é fácil contratar um financiamento, precisa de visto, precisa você ser um... Como é que está essa situação hoje? Vamos lá, muito, muito bacana essa pergunta. Eu tenho hoje alguns grupos de pessoas que se juntaram e compram imóveis em pontos diferentes. Eu costumo trabalhar isso junto com eles. A gente analisa qual é a melhor região, aonde está o melhor coeficiente entre o valor pago e o percentual de locação, e a gente faz isso daí para gerar renda passiva. Então, 10 pessoas se juntam, compram uma casa. Essas mesmas 10 compram outra. Eu tenho um grupo que, inclusive, é aí de Fortaleza, são 15 pessoas, 5 deles são aí de Fortaleza e os outros são de outros lugares do Brasil. Eles têm hoje 14 imóveis, só para renda passiva, entre comerciais e residenciais. Então, são lojas em malls e casas residenciais para locação. Fácil comprar? Bom negócio? Depende de onde você compra. Fácil financiar? Fácil financiar principalmente para brasileiro, para internacional, para estrangeiro. É mais fácil financiar para estrangeiro do que para americano. Eles pedem menos documentos para estrangeiro do que para americano.
Precisa de visto para isso? Não. Vai dar algum visto se a pessoa investir num imóvel de US$ 1 milhão? Também não. Comprar imóvel não vai dar visto, tá? Lembrem disso. Para morar, não vai dar visto. A menos que seja um imóvel para exploração comercial, que vá gerar aí 10 empregos no mínimo, a gente pode falar num EB5, mas não é o caso, tá? É vantajoso para o brasileiro fazer esse tipo de coisa? Tem vários grupos que fazem isso, investem em renda passiva e estão tendo grandes lucros. Hoje a gente está, inclusive, montando um grupo que tem pessoas de vários outros grupos, onde a gente está abrindo não só para os Estados Unidos, a gente está pegando, já temos um pool de imóveis nos Estados Unidos, e esse grupo agora quer diversificar. Então, a gente está pegando um imóvel em Londres e um imóvel em Lisboa. Nós vamos sentir como é que é esse mercado ali, porque a gente está vendo que ali está aquecendo também. Então, eles vão comprar um em cada um desses lugares, são 18 pessoas nesse grupo, eles vão comprar um imóvel num lugar, um no outro, vão colocar nesse pool para ter aí o aluguel, a renda passiva, e vamos sentir. Se funcionar, nós vamos abrir para outros lugares também. Muito bom, muito bom. Daniel, sabemos que a economia hoje ela é global. Está tudo interligado. Quando nós falamos de investimento no exterior, muitas pessoas estão buscando o mercado português. Morar em Portugal, qualidade de vida. Qual a grande diferença entre você fazer hoje um investimento nos Estados Unidos ou em Portugal? Dinheiro. Existe por questão tributária, é melhor, não é? Ou é somente a diferença de qualidade de vida? Não. Mas aí nós estamos falando em duas coisas, Jadson. Qualidade de vida, nós estamos falando família feliz morando. É uma coisa. Investimento é outra coisa. Eu esqueço a família feliz e eu estou pensando só em dinheiro. Tá? São coisas então quer dizer que investir no mercado português, o que vai pesar é isso daí. É dinheiro. Falar em investimento é dinheiro. Tá? As coisas acontecem nos Estados Unidos e na Inglaterra. Essa é a realidade. Se você quer ganhar dinheiro dentro desse eixo, que é o eixo mais simples, é Estados Unidos e Inglaterra. Não, eu quero ganhar dinheiro num outro eixo onde vai ter aí um risco maior, mas nós vamos ter aí outros tipos de negócio com público diferente. Emirados Árabes, Austrália, Macau sensacional, para quem quer falar português, inclusive, vai para a China, Macau, vai nadar de braçada, mas é uma cultura totalmente diferente e o mercado ele é muito agressivo, é leão brigando ali. Tá? Ali, na verdade, é dragão, não é nem leão, porque ali a coisa é muito agressiva mesmo. Mas o eixo Estados Unidos e Inglaterra é onde o brasileiro consegue fazer investimentos legais, bons, né? Legal no sentido de lei, e bons no sentido de qualidade boa, com rentabilidade boa, com segurança, sem ir dormir e acordar no dia seguinte com perda. Tá? Então, isso é uma grande realidade. Vamos morar nos Estados Unidos. Bom, qualidade de vida excelente, né? Mas é uma cultura totalmente diferente da brasileira. Morar em Portugal. Eu tenho 47 anos. Talvez quando eu tiver 60, tudo que eu mais vou querer na minha vida é morar em Portugal, perto de um vinhedo, com vista para as montanhas e ovelhinhas na frente da minha casa. Perfeito. Cenário sensacional, maravilhoso, lindo. Por quê? Porque ganhar dinheiro em Portugal é diferente de você ganhar dinheiro nos Estados Unidos. Então, quando você fala em aposentadoria, Portugal. Vai para Portugal. Você vai ter uma qualidade de vida muito melhor, com um custo muito menor e vai estar tranquilo. Ganhar dinheiro, eixo, Estados Unidos, Inglaterra. Minha sugestão hoje. Show. Estamos chegando ao final do nosso programa, na segunda edição, em que conversamos com o advogado Daniel Toledo, da Toledo e Advogados Associados, especialista em direito internacional, consultor de negócios, palestrante e sócio da Toledo. Ele também é membro efetivo da Comissão de Relações Internacionais da OAB São Paulo e membro da Comissão de Direito Internacional da OAB Santos. Doutor Daniel, agradeço novamente a sua participação, agradeço
ter conseguido um espaço na sua agenda, com a sua assessoria, para batermos um papo aqui no nosso programa, na TV Economic News Brasil, aqui sendo assistido por mais de 5 estados, através da nossa TV Cabo. E quero deixar aqui as considerações finais com o senhor para que possa dar uma dica para aquele empresário que está nos assistindo, que quer ter segurança de fazer um investimento internacional. Obrigado, Jackson. Obrigado, Economic News, de novo. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Muito, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo respeito profissional, muito obrigado pelo convite. Quem pensa aí em imigrar ou até investir em outro país, converse com um escritório que seja especialista nisso, tá? E eu costumo dizer isso para as pessoas. Não sou o único, não sou o que sabe absolutamente tudo. O especialista em tudo, na verdade, é especialista em nada. Então, eu me especializei dentro da minha área de atuação e eu fico dentro dela, não saio dela de jeito nenhum. Então, converse, veja o que você quer, veja para onde você quer, converse com um especialista naquilo, veja se você tem a afinidade com esse especialista, com esse advogado, porque muitas vezes você pode falar, mas essa pessoa é muito boa, mas na hora que a gente conversa, se não der aquele clique entre advogado e cliente, você não tem a confiança, você não tem a segurança que você precisa para, de repente, colocar a situação como ela deve ser, ou para ouvir aquilo que você não quer ouvir. Então, é muito importante você ter essa liberdade. Fica a dica para as pessoas. Jackson, muito obrigado de novo pelo convite. Conte sempre conosco quando vocês precisarem. E você nosso telespectador, querendo conferir artigos, né, entrevistas com o Dr. Daniel Toledo, é só conferir no portal Economic News Brasil. Você vai lá, pesquisa Daniel Toledo, que você vai ver vários conteúdos, entrevistas, artigos escritos pelo Dr. Daniel, que eu tenho certeza que você que gostou dessa pauta vai gostar do que vai ler e conferir. Lá também tem o link para o LinkedIn dele, que você pode pedir uma conexão e acompanhar mais o trabalho do Dr. Daniel. Daniel, agradeço a sua participação novamente, mas já fica desde já um convite para depois possamos conversar, estarmos aqui com um novo bate-papo. Eu tenho certeza que será um programa especial também com 2 edições, porque é um tema que rende muito. É verdade. Muitíssimo obrigado a vocês. Contem sempre conosco, com certeza absoluta. Até o nosso próximo programa. Tchau!